mais uma vez estamos nos reunindo aqui através desse culto online da Primeira Igreja Batista em Costa Barros. Sou o pastor Leandro, mais uma vez eu quero expressar a minha alegria de estar junto com os irmãos. E eu quero desejar a você, meu irmão em Cristo, que você tenha um momento de devoção, de culto, de louvor aqui, abençoado na presença do Senhor, que seja um momento edificante para a sua vida e que, como diz a palavra do Senhor, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero me alegrar com os irmãos em não ir lá na casa do Senhor, na igreja presencialmente, mas como diz o contexto dessa mensagem, ir à presença do Senhor. Que nós possamos juntos, em culto, estar na presença do Senhor, adorando Ele de todo o coração. Que Deus te abençoe. Tenha um culto edificante na presença do Senhor. Amém. Graças
bênção, ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor, muito alegre, busca essa parte de além, onde reina Cristo Jesus, rei de amor, Cristo Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Graças a Deus, o privilégio que Ele nos dá de podermos estar aqui juntos, reunidos, cultuando a Ele nesse momento. E eu quero aproveitar essa oportunidade, mais essa oportunidade, para trazer uma palavra para você. Nós estamos nesse mês de maio falando sobre o tema Jesus, a cura para o mundo doente. Já falamos nos domingos anteriores sobre o aspecto físico e emocional. E hoje eu quero apresentar à luz da palavra de Deus Jesus como sendo a cura para o mundo relacionalmente doente. Eu vou usar como base Gênesis no capítulo 3, texto da palavra do Senhor, que narra ali a entrada do pecado no mundo, o pecado original, o momento onde o pecado adentra na história humana e a partir daí essa história humana passa a estar contaminada, afetada, e eu estou usando aqui essa palavra, adoecida, ela está doente, inclusive relacionalmente, porque ali em Gênesis há uma quebra de relacionamento com Deus, do ser humano consigo mesmo, com o próximo, com a própria criação. A gente vê o texto de Gênesis capítulo 3 narrando para nós essa quebra de relacionamento como consequência do pecado. E a palavra de Deus vai mostrar para a gente, a nossa vida, o nosso exemplo mostra isso, que o ser humano é um ser relacional. Nós precisamos dos relacionamentos. E apesar de a gente precisar dos nossos relacionamentos para sobreviver, precisar do outro, conviver com o outro, se relacionar com o outro, esse relacionamento ele está adoecido por causa do pecado, como o texto narra. E é exatamente dentro dessa perspectiva que eu queria convidar você a pensar sobre relacionamento adoecido, relacionamentos rompidos, relacionamentos quebrados. O mundo vive isso. As redes sociais, que na verdade deveriam ser consideradas redes antissociais, elas revelam relacionamentos, brigas, conflitos, por causa de N questões políticas, por causa de religião, por causa de outras questões. A gente vê exatamente um mundo adoecido relacionalmente. Apesar de precisarmos nos relacionar, é uma incoerência isso, em nossos relacionamentos nós estamos adoecidos. Isso é por causa do pecado e Jesus é a cura para o mundo relacionalmente doente. Eu olho para Gênesis no capítulo 3, eu vejo exatamente isso. Eu vejo Jesus curando a gente em nosso relacionamento, nas nossas relações, seja com Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Deus na semana que vem, mas principalmente nos relacionamentos interpessoais. Eu quero apontar aqui algumas reflexões, olhando para Gênesis capítulo 3, sobre quando os relacionamentos adoecem. Quando os relacionamentos adoecem e pode ter certeza de que quando eles adoecem, o diabo sempre está presente, sempre está atuante, sempre está por trás, influenciando, de certa forma, para que esses relacionamentos adoeçam. Gênesis capítulo 3, verso 1,
A gente vê ali a serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Essa foi a pergunta que ela fez para a mulher. Não foi isso mesmo que Deus disse? Não coma do fruto da árvore do jardim? E aí ela vai então distorcendo aquilo que Deus havia falado para o homem e para a mulher sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, para não comerem. E a serpente então vai sugestionando para que a mulher ela coma da árvore. A serpente aqui é a personificação do mal, a personificação do diabo. Lá no Apocalipse a gente vai ver que essa serpente ela se transforma num dragão. E o símbolo é demonstrar que a maldade aumentou de tal forma na história humana que ela foi da serpente para um dragão. E o diabo ele vai então aqui através dessa serpente tentando sugestionar para a mulher, dizendo para ela que não era bem assim, ela poderia comer da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e não tinha nada a ver. E ele foi sugestionando, ele vai agindo assim nos nossos relacionamentos, porque a consequência do ato da mulher, que não foi só culpa da serpente, foi também culpa da vontade dela, a gente já vai ver isso, mas a consequência foi a quebra dos relacionamentos. Nós também, quando temos os nossos relacionamentos quebrados, pode ter certeza, o diabo está no meio, ele está agindo, ele se agrada da falta de comunhão, ele se agrada da falta de paz, ele se agrada da falta de relacionamentos saudáveis, ele se agrada disso. Deus não, Deus é o contrário, Deus ama a comunhão, Deus ama os relacionamentos saudáveis, Deus ama a paz, Deus quer que a gente viva uns com os outros. Romanos 12, versículo 18 vai falar isso: no que depender de nós, a gente deve viver em paz uns com os outros. É exatamente isso que Deus ama, mas o diabo não. Ele quer a briga, a confusão, o desentendimento, a intriga, ele quer a separação, ele quer a destruição. Esse é o propósito dele. Por isso que a serpente vai sugestionando a mulher. Então, quando os relacionamentos adoecem, tenha certeza disso, o diabo está por trás. Mas eu quero avançar e dizer que quando os relacionamentos adoecem, as melhores justificativas são utilizadas para manter e para dar base para manter um relacionamento adoecido. Nós somos expert em justificar aquilo que não deveria ter justificativo. Você vê que no versículo 6 de Gênesis 3, a mulher ela vai se justificar. Ela vai ter ali argumentos, justificativas para cometer o ato do pecado. Versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aí o verso 7 diz: os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mas olha como começou. Lógico, começou com a serpente sugestionando, tentando distorcer aquilo que Deus havia dito. Mas também a gente vai ver que os relacionamentos adoeceram e por causa de argumentos que a mulher tinha dentro de si, justificativas para cometer aquele ato. E quais eram essas? Estão explícitas aqui no versículo 6. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para que dela se obter discernimento. Essas foram as justificativas dessa mulher.
Nós temos as nossas justificativas para manter relacionamentos adoecidos. A gente justifica isso. Ah, mas foi ele que começou, foi ele que fez isso comigo, ele falou isso, aquilo, outro, ele falou de mim para A, para B, para C. E aí a gente, então, mantém relacionamentos adoecidos com justificativas, com argumentos que podem até ser verdadeiros, mas que, por si só, não trarão a saúde necessária para os nossos relacionamentos. Tem até pessoas que dizem assim, e aí eu acho interessante, algumas pessoas dizem assim, olha, eu prefiro ter paz nos meus relacionamentos do que ter a razão. Tem muita gente que prefere ter a razão, ter os argumentos, estar com a razão, do que viver em paz. E aí vive um relacionamento adoecido, no sentido de estar rompido, de estar vivendo um relacionamento que não agrada a Deus, mas cheio de razão, cheio de argumentos. Essa mulher, ela tinha argumentos. Então, quando os relacionamentos adoecem, a gente acaba usando as justificativas, os argumentos para manter um relacionamento adoecido. Mas nenhuma justificativa, por mais verdadeira que seja, nenhum argumento, por mais forte que ele seja, ele não vai trazer cura para os relacionamentos. A gente talvez fique com a razão, mas com o relacionamento completamente adoecido. E isso é algo terrível. Mas a gente vai avançar aqui, a gente vai ver que quando os relacionamentos adoecem, a culpa é sempre do outro. Você já reparou? Aqui em Gênesis, nesse processo de adoecer do ser humano, por causa do pecado, a gente vai ver exatamente isso. Porque eles perceberam que estavam nus e se cobriram após comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, cometerem o pecado. E aí quando o homem e a mulher ouvem os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, eles se escondem da presença do Senhor, porque estavam com medo. E aí o Senhor perguntou a ele, onde está você? E aí o homem disse, Senhor, eu ouvi seus passos no jardim, fiquei com medo, por isso me escondi. Por isso me escondi. E aí Deus falou para ele, quem disse, versículo 11, quem lhe disse que você estava nu? O verso 11 vai mostrar isso. Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Aí começa então a sequência de colocar a culpa no outro. Disse um homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? E ela respondeu, a serpente me enganou, e eu comi. E aí você vê um colocando a culpa no outro. É exatamente assim, quando os relacionamentos adoecem, estão adoecidos, a culpa é sempre do outro. O outro é sempre o culpado. Nunca, de início, a gente admite a nossa culpa diante de um relacionamento adoecido. A gente sempre coloca a culpa no outro, atribui culpa ao outro. A nossa reação primeira é dizer, a culpa é dele, a culpa é dela. Foi ela que provocou isso, foi ele que provocou isso. E será que é verdade isso? Será que sempre a culpa é do outro? Eu acredito que não. Às vezes a culpa é nossa, mas nós temos essa dificuldade de reconhecer a nossa culpa, o nosso erro, de pedir perdão, de reconhecer, olha, eu falhei, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Nós temos essa dificuldade. É mais fácil e é mais natural, porque os nossos relacionamentos estão adoecidos, é mais natural a gente colocar a culpa no outro. E aí a gente diz, a culpa é do outro. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. É sempre o outro. Nunca tem um reconhecimento, uma autoavaliação e um reconhecimento ali imediato. Depois até a gente reconhece, mas de imediato a culpa é sempre do outro. E isso faz com que os relacionamentos continuem adoecidos. Então essa é uma realidade. Quando os relacionamentos adoecem,
a nossa tendência é sempre culpar o outro e não reconhecer a nossa culpa, o nosso erro, não pedir perdão e não abrir espaço para a cura desse relacionamento. Isso é uma dificuldade nossa. Mas eu quero avançar, já chegando já ao fim dessa reflexão. Quantos relacionamentos adoecem? A palavra de Deus vai mostrar para a gente aqui em Gênesis, no capítulo 3, esse relacionamento do homem com Deus, com o outro, com a criação, está adoecendo por causa do pecado. Quando nossos próprios relacionamentos adoecem, alguém precisa tomar a iniciativa de buscar a cura e a restauração. É exatamente isso que acontece aqui em Gênesis, no versículo 14, versículo 15, quando a mulher disse que a serpente é que era culpada, Deus chegou até a serpente e sentenciou a serpente. Uma vez que você fez isso, versículo 14, maldita é você, e aí sentenciou. Aí no versículo 15, a Bíblia apresenta aqui em Gênesis 3 aquilo que a teologia chama de proto-evangelho, o início do evangelho. Qual é o evangelho? Aqui em Gênesis 3:15, aponta justamente para a cruz de Jesus, para aquilo que Jesus vai fazer na cruz do Calvário. E por isso que Deus toma a iniciativa da reconciliação. O homem pecou, o homem com o pecado, ele afetou o seu relacionamento, adoeceu o relacionamento com Deus e com o próximo. Mas o texto de Gênesis 3:15 aponta Deus já tomando a iniciativa, porque ele diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Os teólogos olham para esse texto e interpretam esse texto como sendo já a sinalização da cruz do Calvário, onde Jesus vai derrotar o diabo na cruz do Calvário, o mal está condenado na cruz do Calvário. Então esse texto aponta exatamente para isso, para aquilo que aconteceria na cruz. E ali Jesus estaria reconciliando o homem consigo mesmo, reconciliando o homem com Deus. Então, Deus toma a iniciativa da reconciliação. Quando os relacionamentos estão adoecidos, alguém precisa tomar a iniciativa e buscar a cura e a restauração desse relacionamento, para que ele se torne um relacionamento saudável novamente. E é exatamente isso o que acontece nesse texto aqui de Gênesis que a gente está vendo. A gente vê isso mais claramente lá no Novo Testamento, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Assim como Deus tomou a iniciativa da reconciliação do ser humano com ele, nós também, ele nos deu esse ministério da reconciliação. Nós também podemos tomar a iniciativa. Se nós vivemos relacionamentos adoecidos, nós temos o ministério da reconciliação. Nós podemos tomar a iniciativa. Como? Pedindo perdão, perdoando, buscando a reconciliação. Nós podemos tomar a iniciativa de fazer com que os nossos relacionamentos sejam saudáveis na presença do Senhor. Quando os relacionamentos adoecem, como a gente está vendo aqui, você saiba disso, o diabo sempre está por trás. A gente usa das melhores justificativas e argumentos para manter um relacionamento adoecido. A gente coloca a culpa sempre no outro, mas principalmente esse ensino da palavra mostra para a gente que quando os relacionamentos adoecem,
alguém precisa buscar a cura e a reconciliação. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele tomou essa iniciativa e na cruz do Calvário, como diz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a descendência da mulher feriu a cabeça da serpente. Feriu a cabeça da serpente. A cruz do Calvário foi a reconciliação. E isso foi obra de Deus sobre a nossa vida. Mas como a gente vê em Coríntios, Deus dá a nós o ministério da reconciliação. Eu tenho em mim, você tem em você a capacidade de tornar um relacionamento que está adoecido em um relacionamento saudável, buscando cura, restauração e reconciliação. Essa é a palavra, essa é a promessa de Jesus. Jesus a cura para o mundo relacionalmente doente. Jesus ele abre caminho para que esse mundo se cure relacionalmente. E quando nós estivermos na glória com o Senhor, ali haverá a reconciliação completa do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com o seu próximo, do homem com a criação. A Bíblia diz que haverão novos céus e nova terra. E nesse novos céus e nova terra, ali nós viveremos plenamente reconciliados para a glória e honra do Senhor. Que você possa começar isso agora, mantendo os seus relacionamentos saudáveis na presença do Senhor. E que se houver, de alguma forma, relacionamentos adoecidos, siga o exemplo de Jesus e busque a cura, a restauração e a reconciliação desse relacionamento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero orar por isso. Quero orar pela sua vida, quero orar pelos seus relacionamentos interpessoais. Quero pedir a Deus para que esses relacionamentos sejam cada dia mais saudáveis na presença do Senhor. E que se houver relacionamentos adoecidos, Deus possa te ajudar, para que você possa, em Jesus Cristo, buscar a cura, a restauração desse relacionamento que adoeceu em sua vida. Eu quero orar por isso nesse momento. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada relacionamento, ó Pai, interpessoal, seja no aspecto familiar, seja no aspecto eclesiástico, seja na sociedade, no trabalho, na escola, faculdade. Deus, eu quero pedir que cada relacionamento que os teus filhos, ó Pai, estão vivenciando, que eles possam, ó Pai, ser relacionamentos saudáveis na tua presença. Sejam relacionamentos, ó Pai, que tragam saúde e não, ó Pai, relacionamentos adoecidos. Deus, é verdade, às vezes os nossos relacionamentos adoecem. Nós permitimos que eles adoeçam. Mas eu te peço, ó Deus, se por alguma razão algum relacionamento adoeceu, que a tua mão de cura, que a tua mão restauradora possa alcançar e tocar e derramar cura sobre esses relacionamentos, Senhor, e que o teu filho e a tua filha que ouve esta oração e participa junto, possa tomar a iniciativa da busca da reconciliação, de sarar esse relacionamento, de restaurar esse relacionamento, que o Senhor dê todas as condições necessárias para o teu filho e a tua filha buscar, ó Pai, viver relacionamentos saudáveis diante das pessoas com quem elas convivem. Ó Deus, nesse mundo relacionalmente adoecido, que nós possamos, como diz a tua palavra, viver em paz com todos naquilo que depende da gente. Que nós possamos, como diz a tua palavra, nos esforçar em viver em paz com todos. É o que nós desejamos, ó Deus, no nome de Jesus. E no nome de Jesus também eu quero impetrar a bênção apostólica
que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Tenham uma boa semana. Na semana que vem nós vamos fechar então essa série de mensagens e eu quero compartilhar com você a reflexão sobre Jesus sendo a cura para o mundo espiritualmente doente. Deus abençoe você. Boa semana. Fica na paz.